Recusei deixar minha irmã parasita morar comigo. Ela invadiu meu apartamento, roubou documentos e tentou se tornar coproprietária. Eu não esperava, mas a vingança foi doce. Meu nome é Carolina, tenho 29 anos. E nunca imaginei que meu maior pesadelo viria bater na minha porta usando uma jaqueta surrada e aquele sorriso manipulador que eu conhecia tão bem. Passei a última década da minha vida lutando para deixar para trás uma infância que nunca pareceu realmente minha. Enquanto a maioria das crianças brincava de boneca ou implorava aos pais por sorvete, eu lavava a louça, cozinhava o jantar e fingia que não me importava que minha irmã mais nova, Bianca, nunca movesse um dedo sequer. Ela sempre ganhava as roupas novas, os elogios, a fatia extra de bolo, enquanto eu recebia os sermões, as comparações, a culpa. E agora, depois de anos economizando cada centavo, me esforçando ao máximo, trabalhando em 2 empregos e estudando à noite, eu finalmente tinha algo que era só meu. Meu apartamento dos sonhos. Bairro tranquilo, janelas grandes, uma varanda pequena com vista para as luzes da cidade ao longe. Não era enorme, mas era meu. Cada centímetro dele foi comprado com sacrifício, com noites sem dormir, com refeições puladas. Eu tinha me mudado apenas 3 semanas antes de tudo acontecer. Ainda me lembro do cheiro de tinta fresca misturado com café naquela primeira manhã em que acordei lá. Eu ainda não tinha uma estrutura de cama, apenas um colchão no chão e caixas que eu não tinha desempacotado. Mas parecia pacífico. Pela primeira vez na minha vida, ninguém estava gritando do outro lado das paredes ou me pedindo dinheiro emprestado. Eu podia respirar, podia ficar em silêncio, podia finalmente construir minha vida do zero. E então veio a batida. Era por volta das 7 da manhã de um sábado. Lembro porque eu tinha planejado dormir até tarde pela primeira vez em meses. Sem despertador, sem e-mails, sem trabalho. Apenas eu, um cobertor quentinho e talvez algumas panquecas se eu me sentisse motivada. A batida começou como um toque, mas logo se tornou agressiva, como se alguém estivesse tentando derrubar a porta. Meu coração disparou. Saí correndo da cama e corri até o olho mágico, esperando ver um vizinho em perigo ou uma entrega que deu errado. Mas quando olhei, meu estômago embrulhou. Era minha mãe. E parada atrás dela, com os braços cruzados e aquele olhar presunçoso e familiar, estava Bianca. Hesitei por um segundo. Algo parecia estranho. Eu não falava com minha mãe há semanas. A última vez que conversamos, ela me acusou de esquecer de onde eu vim, de virar as costas para a família. Quase não abri a porta, mas uma parte de mim, aquela parte treinada, aquela parte que não consegue ser rude, cedeu. Abri a porta piscando para tirar o sono dos olhos. Bom dia, eu disse com a voz rouca. Está tudo bem? Minha mãe não perdeu um segundo. Ela empurrou a porta completamente e entrou como se fosse a dona do lugar. Bianca seguiu, arrastando uma mochila que parecia não ter sido fechada corretamente há anos. Fiquei ali parada, atônita, enquanto as duas entravam na minha sala. Elas olharam ao redor e se acomodaram. Minha mãe sentou no braço do sofá enquanto Bianca largou a mochila com um baque e se jogou nas almofadas como se estivesse fazendo teste para um comercial de cerveja. Precisamos conversar, disse minha mãe. Não me movi. Sobre o quê? Ela acenou para Bianca. Ela vai ficar aqui por um tempo. Pisquei. O quê? Ela precisa de um lugar para se recuperar, continuou minha mãe, como se isso fosse algum tipo de intervenção pré-planejada e eu fosse apenas a peça final no plano mestre delas. Já que você tem espaço, faz sentido. Bianca não disse uma palavra. Apenas me olhou mastigando o chiclete e balançando o joelho como se estivesse morrendo de tédio. Eu já podia sentir minha pressão arterial subindo. Meu apartamento tinha um quarto. Eu não tinha um sofá que virasse cama. Eu nem sequer tinha toalhas suficientes para 2 pessoas ainda. E agora elas simplesmente chegaram e decidiram isso por mim. Balancei a cabeça. Não, desculpa, mas isso não vai acontecer. Os olhos da minha mãe se arregalaram como se eu tivesse falado em outro idioma. Carolina, não seja egoísta. Egoísta. Repeti mais alto do que pretendia. Eu acabei de me mudar. Trabalhei 10 anos para chegar aqui. Finalmente tenho algo que é meu. E vocês querem que eu... O quê? Abra mão disso para que a Bianca possa o quê? Ficar deitada no meu sofá indefinidamente? Ela é sua irmã, disse minha mãe, como se isso explicasse tudo. É família. Olhei para Bianca. Ela ainda não tinha falado. Apenas aquele sorriso presunçoso e arrogante que me acompanhava desde a infância. Aquele sorriso que sempre dizia, eu vou conseguir o que quero, eventualmente. Respirei fundo. E o que exatamente aconteceu com seu apartamento? Perguntei diretamente a ela. Bianca deu de ombros. Não paguei o aluguel. Foi só isso. Sem vergonha.
Sem desculpas. Apenas pura indiferença. Como se as consequências não importassem porque alguém sempre a segurava quando ela caía. Minha mãe se levantou, caminhando na minha direção como se estivesse fazendo um discurso justo. Ela passou por um momento difícil. Você não entenderia porque tudo foi dado a você ultimamente. Eu realmente ri. Dado a mim? Eu trabalhei em 2 empregos e estudei por 6 anos seguidos. Eu dormi no carro por 3 meses em 2019. Não fale comigo sobre ter algo dado de mão beijada. O rosto da minha mãe endureceu como se ela tivesse lembrado de algo desconfortável. Mas ela não recuou. Isso é temporário. Algumas semanas. Só até ela encontrar um emprego. Torce a boca quando Bianca finalmente tomou a palavra. Relaxa, mana. Não é grande coisa. Vou ficar fora do seu caminho. Foi quando percebi que ela já tinha tomado a decisão por mim. Isso não era um pedido. Era uma exigência disfarçada de favor familiar. Cruzei os braços. Não, ela não vai ficar aqui. Minha mãe estreitou os olhos. Você realmente vai virar as costas para sua própria irmã? Você virou as costas para mim anos atrás, eu disse baixinho. Houve um longo silêncio. Minha mãe me olhou como se eu fosse uma estranha ingrata. Bianca me olhou como se eu tivesse cancelado as férias dela. E pela primeira vez em muito tempo não me senti culpada. Estava com raiva, mas não gritei. Não chorei. Apenas fiquei ali, esperando que elas dissessem algo que justificasse o fato de terem invadido minha vida sem serem convidadas. Esperando que eu sacrificasse tudo que construí só porque elas achavam que eu devia isso a elas. E então minha mãe disse algo que nunca vou esquecer. Você nem teria esse apartamento se não fosse por nós. Foi quando tudo dentro de mim começou a mudar. Olhei ao redor, para as paredes que eu pintei, o sofá que montei sozinha, a mesa de centro que encontrei em segunda mão e restaurei nos fins de semana. Cada centavo, cada hora extra, cada sacrifício. Toda aquela jornada que eu tinha concordado em percorrer sozinha. E agora elas estavam tentando falsificar a história como se eu dependesse delas. Ri. Foi baixinho no começo, depois mais alto, e então uma risada completa que pegou as duas desprevenidas. Minha mãe deu um passo para trás, confusa. O que tem de engraçado? Parei de rir apenas o tempo suficiente para encontrar os olhos dela. Vocês realmente acham que eu devo alguma coisa a vocês? Depois de tudo? Bianca desviou o olhar, provavelmente percebendo que não seria do jeito que elas pensaram. Mas minha mãe não tinha terminado. Ela não era do tipo que recua quando sua autoridade é questionada. E foi quando ela disse, se você não vai fazer a coisa certa, talvez devêssemos forçá-la. Foi naquele momento que tudo mudou de irritante para ameaçador. E era apenas o começo. Fiquei ali descalça no chão de madeira, o frio da manhã subindo pelas minhas pernas, enquanto minha mãe jogava o desafio com um olhar que não era apenas decepção. Era um aviso. Talvez devêssemos forçá-la. Ela não estava gritando. Isso tornava as coisas piores. Era aquele tom calmo e agressivo que eu conhecia muito bem. O tom que ela usava quando me punia sem levantar a voz. Aquele que te fazia sentir louca por recuar. Mas eu não tinha mais 16 anos. E essa não era a casa dela. Você está me ameaçando agora? Perguntei em voz baixa. Não seja dramática, ela resmungou, dando de ombros. Tudo o que estou dizendo é que às vezes você precisa ser lembrada do seu lugar na família. Meu lugar? Repeti, atônita. Você quer dizer aquele em que eu era empregada? A idiota que pagava as contas? A carteira ambulante para os caprichos da Bianca? Bianca bufou. Cara, para de agir como se você fosse a Cinderela. Virei-me para ela. Quer falar sobre trabalho? Você passou a vida inteira fingindo se esforçar. Quantos empregos você simplesmente largou só este ano? Ela deu de ombros, despreocupada. Os empregos são uma droga. Travei a mandíbula. Minhas mãos tremiam um pouco. Não de medo, mas da pressão de anos engolindo cada grama de ressentimento que acumulei apenas para manter a paz. Não era apenas ela dormir no meu sofá. Era tudo. Os aniversários esquecidos. O apoio que nunca tive. A maneira como minha mãe me transformou na babá da família enquanto Bianca passava a vida numa caixa dourada de baixas expectativas. Minha mãe finalmente deu um passo à frente, tentando retomar o controle. Você está exagerando. Ela precisa de ajuda. Se você tem ajuda para dar, por que é tão difícil? Não respondi. Apenas abri a porta. Vocês duas precisam sair agora. Carolina. Agora. Elas acabaram saindo. Não com qualquer tipo de remorso. Apenas resmungando e dizendo coisas como ingrata e egoísta, enquanto iam embora. Bianca fez questão de bater a porta ao sair. Não dormiu o resto do dia. Fiquei sentada no meu colchão olhando para o teto. Eu sabia que elas voltariam.
Esse tipo de gente não desaparece depois de uma emboscada fracassada. E como esperado, as mensagens começaram na manhã seguinte. Mãe, falei com sua tia. Ela concorda que você está sendo irracional. Mãe, você tem uma chave reserva? Talvez eu passe para pegar algumas coisas. Mãe, essa é sua irmã, Carolina. Não é estranho? Você tem um dever. No final da semana, eu estava bloqueando números para a esquerda e direita. Eu disse não a elas. Isso deveria ter sido suficiente. Mas o problema com pessoas como minha mãe é que elas não respeitam limites, a menos que sejam impostos com paredes de tijolos e ordens judiciais. Então, quando cheguei em casa uma noite e vi o síndico conversando com Bianca do lado de fora da porta de entrada do prédio, soube que algo estava acontecendo. Fui até lá calmamente com sacolas de compras na mão. E aí, mana? Bianca sorriu como se fossemos melhores amigas. Estava só dizendo ao Sr. Carlos que eu morava com você. Achei de dar uma olhada no lugar de novo. Sr. Carlos, um homem mais velho e gentil que sempre me cumprimentava com um aceno, parecia confuso. Você não disse nada sobre mudança, Carolina. Não disse porque ela não vai morar aqui, eu disse rapidamente, olhando nos olhos de Bianca. Ela não vai ficar aqui. A expressão de Bianca ficou tensa. Qual é, mana? Eu disse que ajudaria com o aluguel. Você disse isso. Você também disse que não seria expulsa dos seus últimos 2 apartamentos. Ela bufou. Eles tinham regras idiotas, tipo pagar o aluguel. Bianca abriu a boca para responder, mas viu o síndico observando e mordeu a língua. Pegou sua bolsa e sussurrou algo baixo antes de sair. Pedi desculpas ao Sr. Carlos, que apenas concordou e disse para mantê-lo informado caso houvesse algum problema. Fiquei grata por ele não ter simplesmente dado a chave para alguém que alegava ser da família, mas o estrago já estava se espalhando. Naquela noite encontrei o portão lateral do prédio aberto, travado com uma pedra. Alguns dias depois, vi Bianca de novo, dessa vez no café do outro lado da rua, sentada lá, observando a frente do prédio. Quando cruzamos olhares, ela apenas sorriu e desviou o olhar. Comecei a verificar as fechaduras 2 vezes antes de dormir. Comprei uma câmera para a porta. Mantive a porta da varanda trancada, mesmo estando no 10º andar. Mesmo assim, as mensagens continuavam chegando. Mãe, por que está sendo tão cruel? Você está agindo como se fossemos inimigas. Tia Carla, sua mãe está de coração partido. A Bianca está se esforçando. Você não é assim. Bianca, você acha que é melhor do que eu? Sempre achou. Ignorei todas, mas aquele silêncio parecia estimulá-las ainda mais. Acho que não esperavam que eu me defendesse. Então veio o momento decisivo. Era uma terça-feira à noite. Lembro que estava trabalhando até tarde num projeto freelance, algo que peguei para cobrir os móveis que ainda precisava. Por volta das 22h30, decidi fazer uma pausa e ir à lojinha da esquina comprar alguns lanches. Não fiquei fora por mais de 15 minutos. Quando voltei, a porta da frente do meu apartamento estava entreaberta. Meu coração parou. Verifiquei a fechadura. Não estava arrombada. Alguém tinha uma chave. A reserva. Nunca dei uma reserva, exceto quando deixei na gaveta onde estava guardando. A pequena caixinha de plástico tinha desaparecido. Nenhum som vindo de dentro do apartamento. Entrei na ponta dos pés, abrindo silenciosamente a porta do quarto. Lá estava Bianca deitada na minha cama com os sapatos sujos e o celular na mão, rolando a tela como se fosse a dona do lugar. Havia embalagens de comida vazias no chão. A luz do meu banheiro estava acesa. O chuveiro estava molhado. Minhas toalhas, meus lençóis novos, estavam amassados no chão. Que diabos você está fazendo aqui? Engasguei, minha voz tremendo. Bianca nem sequer se encolheu. Relaxa. Só estou dormindo. Você invadiu meu apartamento. Usei a chave. Você roubou a chave. Peguei emprestada. Ela revirou os olhos. Você esperava que eu saísse e eu entrei. Saia da minha cama. Por que você está sendo tão dramática? Porque você entrou na minha casa sem permissão. Bianca se sentou irritada. Cara, para com isso. Sabe, mamãe disse que eu poderia ficar. Mamãe não mora aqui. Então eu moro. Bom, talvez se você tivesse criado coragem antes, não teríamos que fazer isso da maneira mais difícil. Essa frase me atingiu como um tapa no rosto. Ela queria que eu cedesse. Achei que isso fosse apenas mais uma jogada de poder, outra guerra de cabos que ela poderia vencer sendo mais descarada do que eu. Ela cresceu me vendo ceder à pressão da mamãe, a culpa, a obrigação. E ela presumiu que eu cederia de novo. Mas algo se rompeu em mim naquela noite. Fui até o armário, peguei um saco de lixo e comecei a jogar as coisas dela dentro. Bianca levantou-se de um salto.
Ei, que diabos você está fazendo? Saia daqui agora. Ela se moveu na minha direção como se fosse agarrar o saco, mas recuei rapidamente. Se você encostar um dedo em mim, vou chamar a polícia. Você não vai me denunciar. Ela parou. Ficamos ali num impasse silencioso. Duas irmãs que não conversavam como irmãs de verdade há anos. Éramos inimigas num conflito que nem mesmo entendíamos. Mas o ar entre nós estava pesado com tudo que nunca dissemos. A cada momento em que limpei a bagunça dela, cada vez que mamãe a elogiou enquanto me repreendeu, cada ano em que resolvi os problemas da família enquanto elas queimavam tudo. Você acha que é tão arrogante agora? Bianca finalmente disse, cerrando os olhos. Acha que é melhor que nós? Não acho que sou melhor, eu disse. Acho que estou cansada. Ela saiu. Não silenciosamente, é claro. Bateu coisas, praguejou baixinho, me acusou de ser insensível. Mas saiu. Tranquei a porta atrás dela e chamei o chaveiro do prédio naquela mesma noite. Trocamos as fechaduras imediatamente. Achei que seria o fim. E estava errada. Porque quando pensei que finalmente poderia respirar de novo, algo aconteceu que me deixou completamente sem ar. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu banco. Alguém tentou abrir uma conta conjunta usando meu nome. Meu crédito foi consultado. Uma nova linha telefônica foi ativada com minha identidade. Não entendi como até me lembrar. Um ano antes de me mudar, deixei um arquivo de documentos antigos na casa da minha mãe. Coisas que achei que tinha jogado fora. Uma carteira de identidade vencida, contas de serviços antigas e uma cópia do meu CPF de quando estava tentando resolver um erro nos impostos. Minha intenção era destruí-los. Nunca o fiz. Agora eu estava diante de um roubo de identidade e tinha uma boa ideia de quem estava por trás disso. Fiz uma denúncia de fraude naquele dia. Congelei meu crédito. Passei horas ao telefone com o banco, as agências de crédito e a operadora de telefonia. E durante todo esse tempo, um pensamento queimava meu crânio como fogo. Elas não estavam mais apenas tentando me sugar. Estavam tentando ser eu. Não estavam apenas testando limites. Estavam tentando apagá-los. E foi quando percebi que não era mais sobre família. Era uma guerra. O fundo do poço nem sempre parece um colapso dramático. Às vezes é uma dor silenciosa e avassaladora. Um desmoronamento lento que você não percebe completamente até estar sentada no chão da sua cozinha às 2 da manhã com uma pizza congelada queimando no forno. Seu crédito congelado e sua confiança quebrada como um espelho caído. Era onde eu estava uma semana depois de registrar as denúncias de fraude. Uma pilha de papéis na mesa. Ligações intermináveis para o banco e agências de crédito. Um aviso do meu proprietário me informando sobre perturbações relatadas por outros inquilinos. Aparentemente Bianca estava perambulando pelo prédio tentando recuperar o que era dela. Troquei minhas fechaduras. Atualizei minhas senhas. Tranquei minha caixa de correio. Mas ainda me sentia estranha na minha própria casa. Paranoica. Tensa. Com raiva. E o pior é que ninguém acreditava em mim. Numa tentativa de explicar o que aconteceu para minha tia, mencionei que suspeitava que Bianca tinha usado meus documentos antigos para se passar por mim. Ela engasgou. Não de choque, mas de ofensa. Você está acusando sua própria irmã de um crime federal, Carolina. Está ouvindo a si mesma? Ouvi. E pela primeira vez não estava recuando. Sim, estou. Ela desligou na minha cara. Dias depois, minha mãe me repreendeu por expor segredos de família, num relatório de fraude que poderia colocar Bianca em perigo. Sem pedido de desculpas. Sem preocupação comigo. Suas palavras reais foram: você está tentando destruir o futuro dela por causa de alguns papéis e um mal-entendido. Você deveria ter vindo falar comigo primeiro. Ri amargamente. Da última vez que vim até você, me disse para deixá-la morar aqui sem me perguntar. Você acha que é a vítima em tudo isso? Ela mudou de assunto. Você tem tudo. Sempre teve. E agora quer chutar sua irmã enquanto ela está doente. Foi quando parei de responder completamente. Cortei os relacionamentos frio e limpo. Bloqueei números. Apaguei contatos. Não enviei uma despedida dramática nem um encerramento. Apenas deixei o silêncio crescer entre nós como um cânion. Porque finalmente entendi algo. Elas não mudariam. Mas eu poderia. Essa percepção doeu. Parecia luto por pessoas que ainda estavam vivas. Eu sempre fui a pessoa que consertava as coisas. Aquela que mantinha a família unida com fita adesiva e coragem. Era eu quem lembrava dos aniversários, quem aparecia nos feriados, quem media a temperatura emocional de cada cômodo em que entrava. Eu sabia quando minha mãe estava fervendo, quando Bianca estava prestes a causar problemas, quando meu pai tentava não chorar no canto. Eu carregava tudo isso.
e agora eu não estava mais lá. A primeira semana de silêncio foi brutal. A culpa era como uma nuvem. Eu estava sendo insensível? Estava realmente abandonando-as? Mas então olhava para o relatório de fraude pregado na minha geladeira, para as cobranças que não fiz num cartão de gasolina na cidade natal de Bianca, e a nuvem se dissipava. Não estava sendo cruel, estava me protegendo. Mas não foi fácil. Meus clientes freelance secaram. Estava distraída demais para entregar um trabalho consistente. O estresse corroía meu apetite. Perdi peso. Parei de ir à academia. Minha pele ficou irritada. Olhei no espelho uma manhã e não reconheci a mulher me encarando. Olhos fundos, cabelo por fazer, exaustão. Cheguei ao meu ponto mais baixo 2 semanas após o roubo de identidade. Estava sentada no escritório do governo esperando por um novo documento de identidade, cercada por luzes fluorescentes e pessoas discutindo com funcionários. Uma mulher sentada 2 cadeiras ao lado da minha estava chorando baixinho. Ao lado dela, um homem idoso oferecia um lenço. E eu sentei ali, entorpecida. Foi quando verifiquei meu e-mail e vi: pedido de apartamento recusado. Não me lembrava nem de ter feito o pedido. Aparentemente alguém, provavelmente Bianca, tentou enviar uma reclamação falsa usando meu endereço e nome. Foi quando realmente desmoronei. Saí do escritório. Sentei no meio-fio do lado de fora e chorei. Não tinha chorado assim há anos. Nem sabia por que estava chorando. Roubo de identidade. Uma família quebrada. Uma década construindo uma vida que elas tentaram usurpar. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali, mas quando finalmente me levantei, algo parecia diferente. Não melhor, apenas mais limpo. Como se eu tivesse finalmente chegado ao fundo do poço. Não havia mais para onde afundar. Foi quando a reconstrução começou. Silenciosamente. Em particular, sem anúncios. Sem grandes discursos de retorno. Apenas uma pequena decisão de cada vez. Primeiro coloquei minhas finanças em ordem. Analisei cada conta, cada cobrança, cada documento. Cada ocorrência tinha recibo, declarações juramentadas. Liguei incessantemente. Falei com 3 investigadores de fraude diferentes. Aprendi mais sobre roubo de identidade numa semana do que jamais gostaria de saber. Era exaustivo, mas cada vez que riscava algo da minha lista, me sentia um pouco mais forte. Como se estivesse lentamente me arrastando para fora do buraco. Então comecei a escrever de novo. Não apenas trabalhos para clientes, mas um diário. No começo eram apenas desabafos. Raiva espalhada pela página como sonhos fugazes. Mas aos poucos se tornou reflexão. Escrevi sobre minha infância. Sobre as coisas que ignorei por anos. A vez que limpei a cozinha depois da festa de Bianca enquanto minha mãe gritava comigo por ser dramática. A vez que Bianca roubou R$ 500 da minha gaveta e culpou uma prima. O Natal em que desisti do meu bônus para pagar a conta de luz delas e ninguém me agradeceu. Escrever me ajudou a lembrar que não estava louca, que tinha sido maltratada, que estabelecer limites não era traição, era sobrevivência. Nessa época encontrei um fórum comunitário para pessoas lidando com distanciamento familiar. Não era o Reddit, apenas um canto tranquilo da internet onde pessoas como eu compartilhavam histórias. Algumas sombrias, outras assustadoramente semelhantes. Li por horas. Pela primeira vez, não me senti sozinha. Um comentário ficou comigo. Você não é insensível por sair. Você é corajosa por quebrar o ciclo. Imprimi e colei na minha mesa. À medida que minha mente clareava, oportunidades começaram a aparecer novamente. Um antigo cliente freelancer me contatou, pedindo desculpas por ter sumido. Precisava de ajuda de novo. Aceitei o trabalho e fiz um bom serviço. Ele me indicou para outros 2. Em um mês, estava com a agenda cheia de novo. O dinheiro começou a entrar. Troquei o colchão por uma estrutura de cama de verdade. Comprei plantas para a janela. Comecei a cozinhar de novo. Refeições de verdade não congeladas. Numa terça-feira aleatória à noite, fiz macarrão com pão de alho e comi na varanda com uma música suave tocando ao meu lado. Era simples, mas parecia vida. Até procurei uma terapeuta. Essa parte me assustou. Sempre fui do tipo que resolve tudo sozinha. Mas algo sobre conversar com uma pessoa neutra, alguém que não conhecia minha família, que não me culpava nem distorcia as coisas, parecia necessário. Foi difícil no começo. Não sabia por onde começar. Mas assim que abri as portas, tudo veio correndo. Minha infância. O favoritismo. A maneira como me sentia como uma personagem secundária na minha própria vida. Minha terapeuta, a doutora Helena, não ofereceu soluções mágicas. Ela apenas ouviu, validou, me ajudou a reformular as coisas. Você não foi amada incondicionalmente. Você foi usada incondicionalmente.
Essa frase tocou meu coração. Ela me ajudou a perceber que passei muito tempo tentando ganhar um amor que nunca foi dado de graça. Tentei me provar, conquistar através da generosidade e obediência, visando apenas pequenas aprovações daquelas que me viam como um instrumento, não como uma filha. E semana após semana, sessão após sessão, comecei a abandonar essa narrativa. Não estava quebrada, não estava errada, não era egoísta. Apenas estava cansada de ser o saco de pancadas da família. A ascensão não foi rápida, não foi cinematográfica, sem montagem de treino nem grandes avanços, apenas pequenas vitórias. Reconstruir rotinas, reaprender alegria. Uma dessas vitórias veio num domingo de manhã quando passei por uma galeria de fotografia local no centro da cidade. Sempre amei fotografia, mas parei de fotografar quando as coisas ficaram caóticas demais. Naquela manhã, entrei e perguntei sobre as aulas da comunidade. A curadora, uma mulher chamada Silvia da recepção, me explicou sobre uma exposição que aconteceria em breve. Você deveria enviar algo, ela disse. Então eu fiz. Peguei minha câmera antiga, dei uma volta pela cidade. Capturei detalhes. Rachaduras nas calçadas, pássaros em escadas de incêndio, casais idosos de mãos dadas. Enviei 3 impressões em preto e branco. Nada dramático, apenas momentos pacíficos da vida seguindo em frente. Um mês depois, uma delas foi escolhida para a exposição. Não foi vendida, não viralizou, mas significou algo. Naquela noite na galeria, olhando para minha foto pendurada na parede com meu nome impresso embaixo, pareceu uma prova de que eu poderia criar algo bonito sem a permissão de ninguém, sem ninguém roubá-la, sem ninguém distorcê-la e me fazer sentir mal. Estava me reconstruindo, e ainda não tinha terminado. Justo quando pensei que o pior tinha passado, uma carta chegou. Um envelope simples sem endereço de remetente. Dentro, apenas uma única folha de papel impressa, sem saudação, sem assinatura. Você acha que acabou, mas você nos deve mais do que pode imaginar. Vai se arrepender de virar as costas para seu próprio sangue. Não terminou. Minhas mãos ficaram geladas. Reli 3 vezes. A mesma sensação a cada vez. A tinta estava levemente borrada num canto. O papel era barato, mas a mensagem era clara. Elas não tinham terminado. Não tinham aprendido. Estavam planejando algo. E eu sabia, no fundo do meu ser, que não era mais apenas sobre mim. Era sobre tudo que elas achavam que ainda podiam suportar. E pela primeira vez, não queria apenas me proteger. Queria justiça. Não dormi na noite em que recebi a carta. Deixei o envelope no balcão da minha cozinha, sob uma caneca de cerâmica, como se pudesse flutuar se eu não o pesasse. Tinha aquelas palavras martelando na minha cabeça como uma coceira impossível de aliviar. Você acha que acabou, mas você nos deve mais do que pode imaginar. Não terminou. Não estava assinada, mas não precisava de assinatura. A voz era clara. Aquela mistura de hipocrisia e ameaça sutil. Tinha minha mãe escrito por toda parte. E Bianca? Bem, ela normalmente não dizia frases completas, mas não tinha problema em transmitir mensagens, especialmente se viessem com um dedo do meio e um sorriso malicioso. Mas algo tinha mudado em mim desde que tudo começou 6 meses atrás. 6 meses atrás eu poderia ter entrado em pânico. Poderia ter estendido a mão, tentado discutir com elas, tentado consertar as coisas, tentado lembrá-las de que eu não era inimiga. Mas aquela mulher, a que implorava por migalhas de decência de pessoas que a viam como descartável, não morava mais aqui. E a que a substituiu estava cansada de jogar na defensiva. Corri na manhã seguinte, andando em círculos. Sem música, sem podcasts. Apenas caminhando e pensando. Não em vingança inicialmente. Não de verdade. Disse a mim mesma que estava apenas me protegendo. Que precisava estar preparada caso elas piorassem. Mas quanto mais olhava para aquela carta, mais ficava claro. Não era apenas uma fronteira que tinha sido cruzada. Era uma campanha. Elas não estavam apenas tentando me culpar. Estavam tentando me quebrar. Então tomei uma decisão. Não retaliaria com raiva. Eu as enterraria com a verdade. Comecei onde todos os grandes planos de vingança começam: documentação. Peguei todos os arquivos que tinha. Extratos bancários, relatórios de fraude, capturas de tela, e-mails e posts nas redes sociais. Tudo disponível aqui. Criei uma linha do tempo, da primeira batida na minha porta ao dia em que recebi a carta. Imprimi, destaquei, rotulei e anotei as coisas. Até incluí as filmagens de segurança do prédio mostrando Bianca perambulando perto da entrada semanas depois de ser proibida de entrar na propriedade. Liguei para a polícia e solicitei o relatório oficial sobre a tentativa de roubo de identidade.
Foi um processo lento, mas me deu um número de arquivo. Depois, entrei em contato com a operadora de telefonia e solicitei os registros da nova linha que tinha sido aberta em meu nome. Não estava fazendo isso para reclamar ainda. Ainda não, mas queria estar pronta. Porque da próxima vez que elas tentassem algo eu não estaria me explicando. Estaria apresentando provas. Uma vez estabelecida a fundação, fiz algo que sabia que tornaria as coisas pessoais. Solicitei uma liminar civil para proibir contato com Bianca. Não esperava que fosse aprovada imediatamente. Os tribunais levam tempo, e eu não estava lidando com alguém que me atacou fisicamente. Mas tinha documentação suficiente para mostrar um padrão. Entrada não autorizada, roubo de identidade, assédio, ameaças. A juíza agendou uma audiência com 2 semanas de antecedência e aprovou uma ordem de proteção temporária nesse ínterim. Portanto, Bianca não poderia se aproximar de mim ou da minha casa sem correr o risco de prisão. E quando a data do julgamento chegasse, eu estaria pronta. Mas não estava decidida, porque quanto mais eu cavava, mais percebia algo. Não era apenas pessoal. Era sistemático. Minha mãe passou anos apoiando Bianca, assinando contratos de aluguel, pagando dívidas, cobrindo por ela quando as coisas davam errado. Mas e se esse apoio não fosse tão limpo quanto parecia? Lembrei de um comentário casual que minha avó fez anos atrás, antes de morrer. Minha mãe costumava mexer em dinheiro quando as contas se acumulavam, ela disse. Na época presumi que ela estava se referindo a cartões de crédito. Mas agora, em retrospectiva, aquilo me atingiu como um trem de carga. Minha mãe teve acesso às minhas contas quando eu estava na faculdade. Entrei numa conta de e-mail antiga que não usava há anos, aquela vinculada ao meu banco estudantil. E lá estava, como um fantasma de outra vida, uma série de alertas bancários de 2016 mostrando transações pequenas, mas consistentes. R$50 aqui, R$100 ali. Verifiquei os extratos. Nunca os autorizei. As transferências pararam depois que mudei minha senha bancária naquela primavera, logo após uma discussão acalorada com minha mãe na qual ela me acusou de esconder coisas. Não tinha provas concretas de que foi ela, mas não precisava delas imediatamente, porque agora tinha um padrão. E padrões falam mais alto que negações. Comecei a procurar pessoas. Não parentes, não, Deus me livre. Mas pessoas da periferia. Minha prima Júlia, que costumava ser próxima de Bianca antes de se mudar para outro estado. Uma antiga colega de apartamento de Bianca que encontrei no Facebook. Até uma mulher com quem Bianca tinha saído brevemente, uma bartender chamada Laura, que me respondeu depois de uma semana de silêncio. O que ouvi delas não foi nada extraordinário, mas me deu uma ideia. Júlia me disse que Bianca uma vez se gabou de saber como usar o crédito de outras pessoas sem ser pega. Laura contou que Bianca mentiu sobre emprego, idade e disse que sua tia pagava suas contas. Mas mais tarde, ela encontrou cartas endereçadas a mim na mesa dela. Ela reconheceu meu nome quando enviei mensagem e disse: "Achei que você fosse a advogada dela", ou algo assim. Nada disso era suficiente para construir um caso criminal ainda, mas me dava vantagem. Imprimi tudo, rotulei tudo e selei numa pasta. Então fiz algo ousado. Enviei um e-mail para minha mãe. Não a ameacei. Não a insultei. Não implorei. Apenas escrevi: "Tenho documentação suficiente para mostrar um padrão contínuo de assédio, roubo de identidade e abuso financeiro. Sugiro que pare de entrar em contato comigo e garanta que Bianca faça o mesmo. Se eu receber mais uma mensagem de qualquer uma de vocês, enviarei o arquivo às autoridades. A data da audiência para a ordem de proibição de contato é semana que vem. Não vamos piorar as coisas." E então esperei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 3 dias sem resposta. Então, no 4º dia, recebi um e-mail. Não da minha mãe, mas de um advogado. Era uma ordem de cessação e desistência. Ridícula realmente. Me acusando de assédio, alegando que eu estava difamando Bianca e causando sofrimento emocional ao caluniá-la para conhecidos em comum. Sorri, porque agora eu tinha algo ainda melhor, uma prova de que elas estavam assustadas. Então peguei a carta, anexei minha documentação e enviei para minha própria advogada. Isso mesmo, agora eu tinha uma mulher chamada Doutora Patrícia, recomendada por uma amiga do meu grupo de fotografia. Ela era especialista em disputas familiares e casos de abuso financeiro. Agendei uma consulta e mostrei tudo a ela. Cada captura de tela, cada transferência, cada mensagem. A tentativa de roubo de identidade, a carta, e até a ordem de cessação e desistência. Ela nem piscou. "Isso é sólido", ela disse. "A maioria dos clientes não tem provas."
Se você quiser registrar uma queixa ou processar por danos, terá um caso. Ainda não tinha certeza. Parte de mim ainda hesitava com a palavra processo. Mas ouvir uma profissional dizer que eu não estava louca, que o que elas fizeram não era normal, isso significou algo. Doutora Patrícia me ajudou a registrar uma resposta formal à carta do advogado. Uma resposta profissional e direta, declarando que não houve difamação e que qualquer comunicação subsequente seria considerada assédio. Logo depois disso, houve silêncio. Sem ligações, e-mails ou cartas. Continuei. Recebi uma nova oferta de emprego com benefícios e salário fixo. Mudei meus clientes freelance para meio período. Comecei a fazer trabalho voluntário aos fins de semana em abrigos, ensinando fotografia básica para crianças de escolas com pouca infraestrutura. Nada extravagante. Apenas câmeras descartáveis e um lugar para se expressar. Foi a coisa mais gratificante que fiz em anos. E fiz novas amizades. Amizades de verdade. Pessoas que não me conheciam como a irmã mais velha e responsável, a quieta, a eletrônica. Apenas Carolina, uma garota que gostava de fotografia noturna e filmes dos anos 90 e tentava fazer um bom negócio. Ainda tinha o envelope da carta. Nunca o joguei fora, mas agora ele vivia no fundo de uma gaveta, trancado com toda a documentação e meus papéis judiciais. Um lembrete de quão longe eu tinha caído e quão longe tinha me erguido, mas ainda não tinha terminado. Porque 2 semanas antes da audiência, recebi uma mensagem de alguém inesperado. A ex-chefe de Bianca. Uma mulher chamada Walter. Oi, li que você me deu seu número. Acho que há algumas informações que você vai querer saber sobre sua irmã e sua mãe. Foi quando tudo mudou. A voz de Walter ao telefone era calma, metódica, mas eu podia ouvir algo mais por baixo disso. Raiva. Não explosiva, mas profunda e cansativa, aquela que você só sente depois que alguém te desgasta repetidamente até que tudo menos o ressentimento te envolva. Eu fui chefe dela por cerca de 9 meses, ela disse. Sabe, se é que você pode chamar o que ela fazia de trabalho. Conversamos por quase 1 hora. Começou com uma ligação cortês. Walter disse que não gostava de como Bianca usava meu nome e minha identidade em conversas do escritório, insinuando que ela era o cérebro por trás do sucesso da nossa família. Mas então se tornou algo mais. Walter me contou sobre o estoque perdido, uma revisão interna e uma investigação discretamente lançada sobre faturas suspeitas de fornecedores vinculadas ao e-mail de trabalho de Bianca. Não fiz a denúncia porque seria confuso, Walter admitiu. Ela descobriu e pediu demissão antes que pudéssemos prosseguir, e então disse algo que não esperei. Ela mencionou sua mãe uma vez. Disse que tinham um plano B, algo sobre imóveis. Um remédio. Senti os pelos da minha nuca arrepiarem. Imóveis. O apartamento. Meu apartamento. Naquela mesma semana, eu tinha recebido cartas promocionais de uma imobiliária interessada em mim e Bianca. No começo, achei que fosse um erro. Talvez ela tivesse usado meu endereço em alguma lista de e-mails. Mas agora, algo não parecia certo. Agradeci a Walter e pedi que enviasse qualquer documentação que tivesse, mesmo que fosse informal. Ela concordou. Então abri meu registro de propriedade. E lá estava, uma pequena discrepância no registro digital. No registro, meu nome aparecia corretamente. Mas algumas semanas após a mudança, um adendo foi adicionado referindo-se a um pedido de um corresidente em verificação pendente. Olhei para a tela com o coração batendo. Elas não estavam apenas me perseguindo. Não estavam apenas me ameaçando. Estavam tentando se vincular legalmente à minha propriedade. E eu sabia exatamente como. Quando estava finalizando a compra, minha mãe ajudou a autenticar alguns documentos. Na época, não pensei 2 vezes. Ela tinha um amigo antigo que era tabelião licenciado, e isso me poupou da dor de cabeça de assinar contratos. Confiei nela. Foi meu erro. Porque um desses formulários, uma declaração de intenção de propriedade, tinha 2 assinaturas, a minha e a de Bianca, falsificada. Fiquei em silêncio por muito tempo depois dessa descoberta. Não estava triste nem assustada. Apenas fria. Fria como você se sente quando algo dentro de você finalmente se apaga. Quando a última gota de compaixão seca e tudo que resta é clareza. Não ia mais me defender. Ia tomar a ofensiva. As semanas seguintes foram de muita preparação. Trabalhei com doutora Patrícia para construir um caso. Fraude, roubo de identidade, tentativa de posse ilegal, assédio, falsidade ideológica. Reunimos tudo, as provas, a assinatura falsa de Bianca, o testemunho de Walter, os relatórios de segurança, mensagens de texto e uma cópia da carta que elas me enviaram. Apresentamos uma denúncia oficial à polícia e depois um processo civil separado.
Mas não parei por aí, porque Bianca e minha mãe eram acomodadas. Acomodadas demais. Passaram a vida evitando consequências, confiando na reputação de outras pessoas para amenizar suas próprias falhas. Então eu queria que isso doesse de uma forma que só a exposição poderia doer. Garanti que os processos judiciais fossem públicos. Enviei documentação às agências de crédito e adicionei o nome da minha mãe à investigação. Alertei a comissão notarial sobre a papelada forjada. E então dei um passo além. Entrei em contato com a antiga igreja delas. Num outro tempo, minha mãe liderava projetos, coletas de alimentos e fundos comunitários. Ela gostava de ser vista como pilar da comunidade. Era um dos poucos lugares onde ainda tinha boa reputação. Então eu enviei a eles a verdade. Cada documento, cada alegação, cada relatório. Não com malícia ou como uma exigência. Apenas os fatos. As consequências vieram rapidamente. A primeira revelação real aconteceu no tribunal. Bianca não apareceu na audiência da ordem de restrição. Mas minhas provas apareceram. A juíza mal piscou antes de estender a ordem de proteção por 2 anos inteiros. Proibiu Bianca de chegar a 500 metros de mim, da minha casa, ou do meu local de trabalho. Qualquer violação seria motivo imediato para a prisão. Então veio a investigação criminal. Começou devagar. Entrevistas, ligações, autenticação de documentos. Mas assim que confirmaram a falsificação na papelada da propriedade, as coisas aceleraram. As autoridades entraram em contato com um amigo tabelião da minha mãe. Sob pressão, o cara admitiu que carimbou o documento sem a presença de ambas as partes. Uma violação direta. Sua licença foi suspensa. Minha mãe foi nomeada como co-conspiradora. Algumas semanas depois, doutora Patrícia me enviou uma cópia das acusações registradas. Falsificação, tentativa de fraude e falsa declaração de propriedade legal. Bianca e minha mãe foram notificadas. E então veio o silêncio. Sem mensagens de texto, sem e-mails, nada. Até uma manhã, quando verifiquei as notícias. Era uma história local. Uma pequena manchete. Auditora comunitária e sua filha acusadas de fraude imobiliária. Não era uma manchete nacional nem nada, mas estava lá. Os nomes delas, suas fotos, um resumo organizado do que tentaram fazer. E isso foi suficiente. Suficiente para a igreja se distanciar. Suficiente para velhos amigos pararem de ligar. Suficiente para sua auréola comunitária se quebrar. Mas a verdadeira explosão veio algumas semanas depois. Eu estava em casa tomando café, ouvindo uma playlist de blues em modo aleatório, quando alguém bateu na porta. Verifiquei a transmissão do interfone. Era minha mãe. Sozinha. Sem Bianca à vista. Sem mochila, sem arrogância. Apenas ela. Estava mais velha. Exausta. Como se a vida tivesse finalmente alcançado. Não respondi. Ela bateu de novo. Esperou. Então finalmente pegou um pedaço de papel, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o sob a porta. Deixei-o lá por 1 hora antes de pegá-lo. Era manuscrito. Carolina, nunca pensei que chegaria a este ponto. Acho que no fundo, acreditei que você sempre nos deixaria entrar. É o que você faz. Você perdoa. Você conserta. Mas fui longe demais. Deixei Bianca me levar a algo que não posso desfazer. Não espero que me perdoe. Só quero que saiba que sinto muito. Perdi minha filha muito antes de tudo isso. Só não percebi até agora. Mãe, li uma vez, depois outra e então dobrei, coloquei numa gaveta e deixei lá. Não chorei. Não fiquei com raiva. Apenas me senti finalizada. Alguns meses se passaram. O julgamento foi encerrado a meu favor. Elas foram condenadas a pagar uma indenização. Apenas a cobertura de despesas com advogados e reparação de danos. Nada que mudasse a vida. Bianca tentou negar os pagamentos, mas o tribunal anexou o pagamento aos seus registros fiscais. Ela obedeceu, talvez para escapar de anos na prisão. Meu nome estava limpo, meu crédito restaurado. E eu sobrevivi, realmente sobrevivi. Mas a vingança não parou apenas no tribunal. Porque percebi que elas tinham construído suas vidas sobre uma base de mentiras, e eu tinha as ferramentas para desmontá-la completamente. Comecei a enviar cópias da documentação judicial para cada pessoa que elas tinham enganado ao longo dos anos. A senhoria que Bianca deixou com 3 meses de aluguel atrasado. O primo que teve seu crédito arruinado depois que Bianca usou seu nome num contrato. A amiga da minha mãe que emprestou R$5.000 e nunca viu o dinheiro de volta. Cada pessoa merecia saber a verdade. E cada uma delas merecia a chance de buscar justiça própria. As ligações começaram a chegar. Pessoas que eu nem conhecia, agradecendo por finalmente ter provas. Algumas entraram com processos próprios.
Outras apenas confrontaram minha mãe e Bianca publicamente. Assisti de longe enquanto a reputação delas desmoronava como um castelo de cartas. A igreja não apenas se distanciou, elas pediram publicamente desculpas por terem permitido que minha mãe liderasse projetos financeiros. Descobriram discrepâncias em fundos de anos anteriores. Nada provado, mas suficiente para levantar questões. O grupo de voluntários que minha mãe frequentava? Eles a removeram silenciosamente das listas de e-mail. Os amigos de Bianca? Sumiram um por um quando perceberam que estar associado a ela poderia significar ser a próxima vítima. E o melhor de tudo? O pai de Bianca, meu padrasto, que sempre foi neutro e distante, finalmente tomou uma atitude. Ele entrou com o divórcio. Aparentemente descobrir que sua esposa tinha estado envolvida em fraude imobiliária e roubo de identidade foi a gota d'água. Ele me ligou uma vez, apenas para dizer: sinto muito por não ter visto isso antes. Você não merecia nada disso. Aceitei o pedido de desculpas, mas não nos tornamos próximos. Não precisávamos ser. Ele fez sua escolha quando importava e era isso. Enquanto isso, continuei vivendo minha vida. Continuei com as aulas de fotografia. Consegui alguns clientes locais. E até comecei a namorar de novo. Uma garota chamada Sofia que trabalhava na cafeteria da esquina. O primeiro encontro foi estranho. O segundo foi melhor. O terceiro... Naquele parecia que talvez, apenas talvez, eu estava finalmente caminhando em direção a algo bom. Não falei muito sobre minha família, mas também não as escondi. Elas eram um capítulo na minha história, não um livro inteiro. Uma noite, Sofia me perguntou por que eu não tinha fotos da minha infância nas paredes. Apenas sorri. Porque minha vida começou aqui, eu disse, gesticulando para as janelas, o céu além da sala que tinha lutado para proteger. Ela entendeu. Naquela noite, tirei uma foto da varanda. Uma exposição longa das luzes da cidade se estendendo ao longe. Imprimi no dia seguinte, emoldurei e pendurei na minha mesa. Não era apenas uma foto. Era uma prova de que às vezes a melhor vingança não é destruição. É sobrevivência. É paz. É sair com seu nome intacto, sua alma livre e seu futuro aberto. 6 meses depois da sentença final, recebi uma última mensagem. Não de Bianca ou da minha mãe, mas de uma conta de e-mail desconhecida. Era de Bianca. Eu sabia pelo tom. Você ganhou, tá feliz agora? Espero que valha a pena viver sozinha. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Meus dedos pairaram sobre o teclado, tentados a responder, tentados a explicar, a defender, a justificar. Mas então parei, porque percebi algo fundamental. Eu não devia a elas uma resposta. Não devia a elas meu tempo, minha energia, minha paz. Arquivei a mensagem sem responder. E naquela noite fiz algo que não fazia há anos. Saí na varanda com uma taça de vinho, sentei na cadeira que tinha comprado com meu próprio dinheiro e simplesmente respirei. O ar estava frio, a cidade brilhava abaixo. E pela primeira vez em toda a minha vida me senti livre. Livre da culpa, livre da obrigação, livre do peso de carregar pessoas que nunca tiveram intenção de ficar de pé por conta própria. Tinha lutado, tinha sobrevivido e tinha vencido. Não porque as destruí, embora tenha havido consequências justas para suas ações, mas porque finalmente aprendi a lição mais importante de todas. Você não pode salvar pessoas que estão determinadas a se afogar, e tentar fazer isso só significa que você se afoga junto com elas. Então soltei a corda, e pela primeira vez na minha vida nadei. 3 anos se passaram desde aquele dia na varanda. Hoje tenho um pequeno estúdio de fotografia no centro da cidade. Não é grande, mas é meu. Sofia e eu moramos juntas agora, num apartamento um pouco maior com espaço suficiente para nossos sonhos e nossas plantas. Ainda faço trabalho voluntário. Ainda ensino fotografia para crianças. E ainda de vez em quando vejo meu nome numa pequena exposição local. Nunca mais ouvi falar de Bianca ou da minha mãe. Ouvi rumores que Bianca se mudou para outra cidade, que minha mãe vive sozinha num apartamento pequeno, que ambas ainda estão pagando as indenizações. Mas não procuro saber, não preciso, porque aprendi que a verdadeira vingança não está em destruir seus inimigos. Está em construir uma vida tão bonita, tão plena, tão genuinamente sua, que eles se tornam completamente irrelevantes. E quando olho ao redor, para as paredes que decorei, as memórias que criei, as pessoas que amo e que me amam de volta sem condições, sei que consegui. Minha vida não começou quando nasci numa família que não me valorizava. Começou no dia em que decidi que merecia mais. E todos os dias desde então tenho provado para mim mesma que estava certa. Essa é a minha vingança. Essa é a minha vitória. E essa finalmente é a minha paz.
Agora, um recado para você que escreve histórias iguais ou até melhores das da que acabou de ouvir. Agora sua história poderá ser publicada aqui no canal. Seja ela, real ou fictícia, sobre mistério ou vingança, comédia ou drama dentre quaisquer outras que você gostar. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo.